A paz do Senhor Jesus. Hoje a palavra de Deus que Deus me deu é para aqueles que foram chamados para apoiar ministérios. Aqueles que romperam barreiras e dificuldades para apoiar o ministério. Grandes apoiadores de grandes homens de Deus. Grandes homens de Deus, até mesmo mulheres de Deus. Em seus chamados ministeriais, tiveram do seu lado homens, mulheres de Deus, que o apoiaram e o serviram e estiveram lado a lado até mesmo nos momentos mais difíceis. Temos o exemplo de Moisés, que teve como um grande apoiador do seu lado Josué. Eu poderia citar aqui Arão, que falava por Moisés para Faraó. Não, Deus me mostra Josué. Arão teve seus momentos em que ele se deslizou e saiu fora da presença de Deus para adorar outros deuses, mas Josué esteve ali, lado a lado com Moisés, e obedeceu todas as ordens que Deus dava para Moisés. Josué foi o sucessor de Moisés e liderou o povo de Israel até a conquista da terra prometida. Mas antes disto, ele foi levantado por Deus para ser o braço direito de Moisés. Josué sempre acatou a liderança de Moisés. Em Josué capítulo 11, versículo 15 diz: como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhum só tio ele tirou da palavra, nenhum só tio ou vírgula ele tirou da palavra de Deus que foi ordenada a Moisés. Temos um outro exemplo, Noemi e Ruth. Noemi foi levada pelo seu esposo Elimeleque para uma outra região fora de Judá por causa da fome que estava atingindo a área de Judá, e eles foram para a terra de Moabe junto com seus filhos, os seus filhos Quilion e Malom. Elimeleque, o esposo de Noemi, morre, ela fica viúva com seus dois filhos, e esses dois filhos então casam com mulheres estranhas, mulheres moabitas. Essas mulheres eram Ruth e Orfa. Só que eles também morrem e ficam as três viúvas. E em um momento de decisão, quando vocês vão ver lá no capítulo 1 até o capítulo 3 e capítulo 4 do livro de Ruth, em um momento de decisão em que elas, as moabitas, tiveram a oportunidade de retornar às suas origens, a Ruth decidiu então seguir Noemi, apoiar Noemi, ficar no lado de Noemi, quando ela disse: de hoje em diante o seu Deus será o meu Deus. Há momentos difíceis na vida em que você às vezes é levado a voltar para a sua origem, quando você pertencia ao pecado, quando você era escravo do pecado. Mas a melhor decisão é você seguir o caminho de Deus, como Ruth o fez, e foi abençoada, porque o ministério de Noemi estava em conduzir a Ruth para um casamento judeu, o qual dali sairia a descendência de Jesus. Ruth, ao decidir seguir Noemi, foi abençoada em fazer parte da descendência de Jesus, quando ela casou com Boaz.
Um outro exemplo que eu posso citar aqui na Bíblia de apoiadores de ministérios. Um outro exemplo que eu posso citar com clareza aqui está Paulo e Lucas, o apóstolo Paulo e Lucas. Houve um momento em que no ministério de Paulo ele esteve sozinho, abandonado, e somente Lucas ficou com ele. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículos 10 e 11, fala, o apóstolo Paulo escreve para Timóteo dizendo: Demas me desamparou amando o presente século e foi para Tessalônica. Tito também foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. No seu desespero, ele ainda pede para Timóteo: manda que Marcos venha a mim, pois ele me será muito útil no meu ministério. Paulo precisava de alguém que o apoiasse no seu ministério, mas ele disse antes bem claro: somente Lucas está comigo. Lucas, ele seguiu Paulo do começo ao fim, e através de Paulo ele escreveu a história dos apóstolos. Por isso, o livro de Atos é de sua autoria inspirada por Deus. Atos dos Apóstolos. Lucas foi uma espécie de repórter que conseguiu acompanhar Paulo em toda a sua trajetória e escrever toda a história, todos os atos dos apóstolos. O outro exemplo eu posso citar aqui, Timóteo e Silas, parceiros de missões. Parceiros de missões. Houve um momento em que Paulo parou para fazer tendas. Houve um momento em que Paulo parou para fazer tendas, porque os recursos tinham acabado, ele não podia mais se dedicar totalmente ao ministério. Ele precisou arrumar algo para se sustentar. Lá em Atos, no capítulo 18, versículo de 1 até o versículo 5, Paulo parou para fazer tendas juntamente com Áquila e Priscila, porque tinham o mesmo ofício. Então, somente no sábado ele ia para a sinagoga pregar a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que quando Silas e Timóteo chegam da Macedônia, Paulo então entrega-se totalmente à palavra de Deus. Ou seja, ele deixou de fazer tendas e todos os dias ele se dedicou à palavra de Deus. Por quê? Porque Silas e Timóteo estavam juntos em uma missão. Eles vinham da Macedônia trazendo recursos financeiros, ajuda para sustentar o missionário apóstolo Paulo, para que ele pudesse então dedicar todo o seu tempo ao ministério da palavra. Silas e Timóteo estavam juntos, companheiros de guerra e de missões. E é assim que acontece. Hoje, muitos pastores às vezes se sentem sozinhos, mas Deus sempre levanta alguém para estar ali, lado a lado com ele, apoiando o seu ministério. Aqui no ministério, eu agradeço muito o apoio da missionária Miriam Milani. Tem sido um exemplo disso. Deus faz assim conosco.